Olá pessoal, tudo bem com vocês? A sequência de vídeo que vocês vão assistir agora, ela está relacionada ao conteúdo aqui de lógica matemática. São conceitos iniciais que a gente vai ver, que estão relacionados às questões que vocês vão ver nos concursos aí. Toda a lógica matemática, a gente faz o estudo dela baseado no que a gente chama de proposições. O que é uma proposição? Por definição, a gente tem o seguinte: uma proposição é toda sequência de palavras ou símbolos que apresentam um pensamento de sentido direto. O que vem a ser isso? Toda afirmação que a gente faz em que a gente consegue atribuir um valor como verdadeiro ou falso. Então, quando diz que é uma sequência de palavras ou símbolos, a gente pode pensar no seguinte: quando eu digo Drauzio Varela é médico, isso é uma afirmação que eu faço. É uma sequência de palavras e eu posso atribuir um valor como verdade ou falsidade para isso. Drauzio Varela é médico, a gente sabe que é verdade, então assume um valor ali, verdadeiro ou falso. A gente consegue atribuir um valor lógico para isso. Uma sequência de símbolos. Quando eu digo, por exemplo, 3 mais 2 é menor do que 5. Isso também é uma sequência de palavras, sequência de símbolos que eu posso atribuir valor lógico. 3 mais 2 é menor do que 5, isso está errado. Isso é falso, porque a gente sabe que 3 mais 2 é igual a 5. Então, a gente vai fazer todo o estudo baseado nessa ideia. Tudo que eu consigo atribuir um sentido direto para essa afirmação, a gente denomina isso de proposição. O que não é, por exemplo, uma proposição? Quando a gente diz uma frase que ela é uma ordem, por exemplo, faça isto. Isso eu não tenho como dizer se é verdadeiro ou falso. Então não faz sentido chamar isso de proposição. Tá certo? Quando a gente vai fazer o estudo dessas proposições, a gente faz isso baseado em dois axiomas. O que é um axioma? É como se fosse uma verdade que a gente aceita e a gente constrói todo o conteúdo baseado nisso. Quais são os axiomas que a gente vai ver? Um é o que a gente chama de princípio da não contradição. O que esse princípio da não contradição diz? Ele diz o seguinte, que uma proposição não pode ser ao mesmo tempo falsa e verdadeira, tá? Então, é a primeira ideia que a gente pode ter. Nunca tem como a gente atribuir verdade e falsidade para uma única proposição. O segundo princípio, o segundo axioma que a gente tem aqui, a gente chama de princípio do terceiro excluído. O que vem a ser o princípio do terceiro excluído? Ele diz o seguinte, que toda proposição ou é verdadeira ou ela é falsa. E nunca pode ter uma terceira opção, por isso o terceiro excluído. Então, toda vez que a gente for analisar um conteúdo de lógica, ele tem que obedecer a isso. Ele sempre pode assumir apenas uma das duas opções, verdadeiro ou falso, e nunca pode ter uma terceira opção. Então, isso é o início do nosso estudo, tá? É baseado nisso daqui que a gente vai construir as ideias da agora para frente. Como eu disse, a gente pode atribuir uma coisa que a gente chama de valor lógico. O que é o valor lógico da proposição? Que eu já até comentei. Dizer que uma proposição é verdadeira ou dizer que uma proposição é falsa. Então, o valor lógico verdade ou o valor lógico falsidade. No caso desses valores lógicos, a gente representa isso do seguinte modo: toda vez que uma proposição tem um valor lógico como verdade, a gente representa essa verdade com a letra V. E toda vez que a gente tem uma proposição em que o valor lógico dela é falso, a gente representa o valor lógico dela com a letra F, tá certo? Então, baseado nisso é que a gente vai construir
nosso estudo. Então, quando eu digo, por exemplo, que 2 mais 3 é maior do que 5, é uma proposição cujo valor lógico é a falsidade. Então eu represento o valor lógico dessa proposição 3 mais 2 é menor que 5 como F. E Drauzio Varela é médico, é uma proposição verdadeira, eu represento com a letra V. Certo?